Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 35 e 36 do curso de Física 3 e o assunto desta aula será movimento harmônico simples 2. Bom, na aula anterior eu falei que o movimento harmônico ele segue o mesmo período ou a mesma dinâmica de movimento do movimento circular uniforme. Então, quando você tem um movimento circular uniforme e a gente tem um corpo em movimento circular uniforme, a sua sombra sai da amplitude, a maior amplitude e menor amplitude, exatamente igual a um sistema massa-mola. Então, ele tem a mesma dinâmica do sistema massa-mola. Então, aqui está na máxima amplitude. Quando esse movimento estiver aqui, vai estar na mínima, na amplitude igual a zero, portanto a velocidade vai ser máxima, a aceleração vai ser igual a zero, e aqui você vai ter a energia potencial mínima, a energia potencial máxima, a energia cinética igual a zero, portanto a aceleração vai ser máxima. A aceleração aqui é positiva, aqui a aceleração é negativa, e esse sistema vai para maior, menor amplitude, maior amplitude, menor amplitude, segue o mesmo princípio do movimento circular uniforme. Bom, você concorda que, deixa eu só relembrar as fórmulas, né? As fórmulas você tem que o espaço em função do tempo vai ser igual a amplitude multiplicado pelo cosseno da variação do ângulo. Ângulo inicial multiplicado pela velocidade angular multiplicado pelo tempo. Você tem também as três perguntas, né? Qual vai ser a posição dele, qual vai ser a velocidade dele. Então você tem que a velocidade em função do tempo vai ser igual a menos a velocidade angular multiplicado pela amplitude, vai ser igual a velocidade, porque aqui vai estar a velocidade decomposta, né, em Vx e Vy. Portanto, a velocidade vai ser igual a menos a velocidade angular multiplicado pela amplitude multiplicado pelo seno de θ, que é a função horária, a variação do θ, né, que é θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. E agora você tem a aceleração em função do tempo. A aceleração vai ser menos a velocidade angular ao quadrado multiplicado pela amplitude multiplicado pelo cosseno de θ inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. A gente teve as três relações justamente porque a gente não tem movimento uniformemente variado. A gente não tem uma aceleração constante. Aqui a aceleração vai diminuindo, chega a zero e depois a aceleração aumenta. Então, por ter uma aceleração diferente de zero, a gente não pode usar as fórmulas lá do sorvetão, a Torricelli, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. A gente não pode usar isso, a aceleração multiplicada pelo tempo, a gente não pode usar essas fórmulas, porque a aceleração não é constante. A aceleração não é constante porque a força resultante aqui é variável. Aqui você tem uma força resultante, aqui você já tem outra força resultante. A cada centímetro você tem uma força diferente. Por quê? Porque a força aqui, a força resultante é igual a K vezes X. Se o X está variando, você tem uma força resultante variando. E se você tem uma força resultante variando, você tem uma aceleração também variando. Então você não pode usar as fórmulas do movimento uniformemente variado, porque o movimento uniformemente variado tem uma aceleração constante. Se tem uma aceleração constante, você não pode confundir com este movimento aqui, que não tem uma aceleração constante. Bom, isso foi da aula anterior. E a gente deduziu, a gente agora sabe calcular qual vai ser a posição em um determinado tempo, qual vai ser a velocidade em um determinado tempo e também a aceleração em um determinado tempo.
sabendo que a aceleração aqui é máxima, aceleração zero, velocidade zero, energia potencial máxima, velocidade máxima, portanto energia cinética máxima, energia potencial igual a zero. Aqui, energia potencial máxima, velocidade igual a zero, portanto energia cinética igual a zero. Isso uma análise de dinâmica, ou melhor, de cinemática com energia. Agora, a gente precisa saber calcular o período em que o movimento harmônico simples sai daqui e vai para cá. Você concorda que quando ele sai daqui, vem para cá, ele fez meia volta? Então, quando ele vai daqui para cá e volta para cá, ele vai daqui, passa por π, aí depois vem para 3π sobre 2, depois 2π. Portanto, tem um período. O que é o período? É um tempo de uma volta completa, é o período. Então, quando ele está aqui, neste exato momento, o que ele tem? Se a mola está estendida, você tem uma força elástica para cá, certo? E essa força elástica, nesta bolinha aqui, o que essa bolinha tem neste movimento? Sendo um movimento circular uniforme. Ela vai ter uma aceleração centrípeta total. Então a gente pode dizer o seguinte, que a força elástica ela é exatamente igual à força centrípeta. Isso aqui é uma força centrípeta, né? Ela é exatamente igual à força centrípeta. Então, o que é força elástica? É K vezes o X, que vai ser igual à força centrípeta. Quem é a força centrípeta? Você tem que a força centrípeta ela é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas também você tem que a força centrípeta ela é igual a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Então, a força elástica sendo igual à força centrípeta, ela é igual a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Quem é o raio? O raio vai ser o x, né? Que é a máxima de extensão, porque aqui é o zero. Então, isso aqui é o raio. Então, K vezes o raio vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Você pode cortar os raios, porque está nos dois membros. Então, você tem que a constante elástica vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. Quem é a velocidade angular ao quadrado? A velocidade angular ela é igual a 2π, que é a velocidade de uma volta completa, dividido, quando dá uma volta completa, é o período, portanto, o período. Então, você tem que K é igual a massa multiplicado pela velocidade angular. Então, vai ficar 4π ao quadrado dividido pelo período ao quadrado. Eu levei isso aqui tudo ao quadrado. Deveria ficar igual a 4π ao quadrado dividido pelo período ao quadrado. O que eu estou querendo saber? O período que sai daqui, vai para cá e volta para cá, ou sai daqui, vai para o menos e volta para o mais. Portanto, o período ao quadrado vai ser igual. Eu vou passar esse dividindo e eu vou passar esse multiplicando e o K dividindo. Vai ficar igual a massa multiplicado por 4π ao quadrado dividido pelo K. Então, o período vai ser igual. Isso aqui, isso aqui ao quadrado, a raiz quadrada disso aqui vai ficar 2π multiplicado pela raiz quadrada da massa dividido pela a constante elástica. Então, o período para o sistema massa-mola, ele é diretamente proporcional à massa, porque quanto maior a massa, mais inércia vai ter, portanto, mais demorado vai ser o período.
Então, quanto tiver mais massa nesse sistema, maior vai ser o período. Por quê? Maior vai demorar para chegar na amplitude máxima e na amplitude mínima e depois voltar para a amplitude máxima. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser o período. E ele é inversamente proporcional ao quadrado, né? Esse aqui sendo ao quadrado, então ele é inversamente proporcional à constante. Quanto mais duro for, mais rápido vai ser o período. Por quê? Porque se a constante é muito alta, ela vai ter uma aceleração muito alta. Digamos que a constante aqui seja alta, então se a constante for alta, sendo que a força resultante é a força elástica, se a força resultante é a K vezes X, quanto maior for o K, maior vai ser a força resultante. Então, maior vai ser a aceleração. Então, esse corpo vai ter um período menor. Por quê? Porque o K é muito grande. Se o K é grande, a força resultante é muito grande. Então, a aceleração vai ser grande. Então, ele vai ter uma aceleração muito grande. Então, ele vai sair daqui para cá muito rápido. Então, ele vai vir para cá, para cá, para cá muito rápido. Então, é inversamente proporcional à constante o período. Ok? Então, é assim que a gente deduz o período de um sistema harmônico. A gente fala que a força elástica aqui é igual à força centrípeta. Então, a gente sai a partir disso daqui, ó, que a força elástica é igual à força centrípeta. Aí a gente acha o período. Bom, mas isso aqui seria o período justamente para o sistema massa-mola. Mas a gente também tem um período de um pêndulo. Por quê? Porque o pêndulo ele faz exatamente o mesmo movimento, a sombra do movimento do que um sistema de movimento circular uniforme. Perceba o seguinte: digamos que a gente tem aqui um ponto e a gente tem um pêndulo. Ele sai daqui e ele vem para cá. Coloca a sombra. A sombra está saindo daqui e vindo para cá. Ó. Aqui, ó, se ele estiver na altura máxima, ele vai ter energia potencial gravitacional máxima. E energia cinética zero, porque ele vai estar parado. E quando a gente soltar aqui no ponto zero, ele vai ter a máxima de extensão, certo? E ele vai ter aqui a energia potencial mínima, porque ele está no desnível menor, e a energia cinética máxima. E aqui, novamente, ele vai estar com a energia potencial máxima, que é gravitacional. A energia potencial gravitacional é mgh, que é o desnível. E aqui ele vai estar com a energia cinética zero. Portanto, ele tem o mesmo princípio do sistema massa-mola. Uma hora ele está com a energia cinética máxima, energia cinética zero. Energia cinética máxima, energia cinética zero. Colocando que esse movimento não tem forças não conservativas. Então, não tem resistência do ar, não tem atrito. Então, a energia mecânica sempre vai ser constante. Portanto, a energia mecânica do início é exatamente igual à energia mecânica final. Ok? Então, o pêndulo ele seria exatamente igual ao sistema massa-mola. Se ele é igual, a gente pode tirar umas relações. Por quê? Porque é o seguinte, ó, quando ele estiver na máxima altura, isso só, o que a gente vai falar? A gente vai ter uma relação em que este ângulo θ aqui, ó, ele só pode ser, ele tem que ser menor do que 10 graus. Por que ele tem que ser menor que 10 graus? Porque isso é só para o ensino médio, isso aí não tem que ser menor que 10 graus, justamente para que esse comprimento seja exatamente igual ao comprimento total. Você sabe que esse comprimento não é igual. Aqui você dá para ver, esse comprimento aqui, ó, esse L aqui, ó, isso aqui seria o L total. Ele não é igual a quando o fio está distendido.
Mas para um ângulo muito pequeno, você tem que o L vai ser exatamente igual a esse L. Isso é isso a gente está aproximando. Por isso que a gente está tendo um ângulo menor que 10 graus. Então, a gente tem que analisar duas coisas nesse pêndulo. O primeiro é o seguinte. Esse pêndulo tem um comprimento, certo? Esse comprimento aqui seria o comprimento X. Então está formando um triângulo. Qual é o triângulo? O triângulo é o comprimento dele, o X e o θ, certo? Ok? E esse pêndulo ele também tem forças. Quais são as forças que está sendo aplicada nesse pêndulo? Bom, a primeira aqui é a atração. Você dá uma voltinha e você tem contato. Então aqui você tem a atração. Mas você também tem uma força de campo, que é o peso. Deixa eu mudar de cor, vou botar azul. Aqui você tem o peso. Esse corpo tem uma força resultante para o centro, que é a força centrípeta, né? Então a força resultante dele está para o centro, que seria a força de motora dele, para ele ter um movimento para cá. Então que é a força centrípeta, portanto a força resultante dele está para o centro, certo? Então se a gente fizer uma soma vetorial, a gente vai chegar em outro triângulo. A gente vai chegar nesse triângulo aqui, ó. Aqui é o θ, aqui vai ser o peso, aqui vai ser a atração e aqui vai ser a resultante, ó. Resultante centrípeta, ok? Vou apagar isso aqui, só foi uma análise de forças da estática. Bom, então se L está para X, eu tenho que a força, o peso vai estar para a força resultante, porque o ângulo é igual, então a gente tem uma relação justamente de proporcionalidade. Então, o comprimento, então, deixa eu ver se está tudo certo. Tá. Então, o peso vai ser, então, o L dividido pelo X é igual a o peso é mg dividido pela resultante centrípeta. Então, a gente tem que a resultante centrípeta, que é a força resultante, ó, a força resultante, vou colocar a força resultante aqui, ó. Força resultante. A força resultante, ela vai ser igual, vou colocar aqui em cima, a força resultante, ela vai ser igual a mg multiplicado pelo x, que é exatamente o comprimento, a distância que está a bola do eixo principal, dividido por L, que é o comprimento do fio, certo? Bom, se a gente pode relacionar esse sistema de pêndulo com o sistema massa-mola, você concorda que quando essa bola estiver aqui, ó, ela vai ser exatamente igual a quando estiver na amplitude máxima do sistema massa-mola. Qual é a amplitude máxima aqui? Aqui ela vai ter uma força para cá, força resultante. Então aqui também tem a força elástica. Então a gente pode falar que a força resultante é igual à força elástica, ó. Então a gente pode falar que a força resultante ela é igual à força elástica. Então se a força elástica é Kx e a força resultante é mg multiplicado por x dividido pelo comprimento. Então esse x aqui, ó, é justamente a distensão da mola. Então você vai cortar o x com x, ó. E a gente fica justamente que a constante elástica ela é igual a massa multiplicado pela gravidade dividido pelo comprimento. Qual é o período do sistema massa-mola? O período do sistema massa-mola é 2π
multiplicado pela a divisão da massa dividido pela constante elástica, né? Não. É dividido pela massa, isso. Quanto maior a massa, não. É dividido pela constante elástica dividido pela massa. Quanto maior a massa, menor o período. Quanto maior a constante, maior vai ser o período. Não. Multiplicado pela massa dividido pela constante, isso. Quanto maior a constante, menor será o período. Quanto maior a massa, maior será o período. Exato. Então, ó, se o período do sistema massa-mol é 2π multiplicado pela massa dividido pela constante, a gente também tem um período do sistema pêndulo. Por quê? Olha aqui, ó. Constante dividido pela massa vai ser igual a gravidade dividido pelo comprimento. Então pega muda. A gente tem que a constante elástica vai ser massa multiplicado pela gravidade multiplicado por L. Eu quero M dividido por K. Portanto, passa isso para cá. Então a gente vai ficar aqui L dividido por G vai ser igual a massa dividido por K. Ó, a massa dividido por K é L sobre G. Então, o período para o pêndulo, ele vai ser exatamente igual ao período para o pêndulo, isso aqui para o elástica, o pêndulo seria 2π multiplicado pela divisão do comprimento do fio dividido pela gravidade. Então, a gente tem uma outra relação de período. Quanto maior for o fio, maior vai ser o período. Ó. Quanto maior for esse fio, mais tempo vai demorar para chegar até lá e voltar. E quanto menor for a gravidade, maior vai ser o período, porque vai ter menos força, a gravidade empurra esse fio para o centro da Terra. Então, ela que dá aceleração, né, pela força-peso. Então, quanto menor for a gravidade, maior vai ser o período. Ele pergunta isso em cálculo e em relação. Ele vai relacionar esses termos. Ele vai relacionar a massa constante, como eu estou fazendo, e o comprimento do fio e a gravidade. Agora, você consegue achar, você consegue deduzir essas fórmulas. Como é que eu cheguei nessa dedução? Se esse comprimento está para o peso, assim como o x, que é a distância do fio máximo, que é a mesma coisa que a compressão máxima, está para a força resultante. Então, L está para x, assim como mg está para a força resultante. A força resultante aqui ela é exatamente igual à força resultante elástica do sistema massa-mol. Portanto, eu relacionei Kx é igual a mgx dividido por L. Cortei os x porque é a mesma relação, porque está saindo do zero e indo para o ponto máximo, para a amplitude máxima, portanto o x é o mesmo. Então a gente chegou que a constante elástica é igual a mg dividido por L. Então constante elástica dividido a massa dividido pela constante elástica é justamente L dividido pela gravidade. Então aqui está a massa dividida pela constante, eu só troquei comprimento do fio dividido pela gravidade. E chegamos nos dois períodos do sistema harmônico, ok? Bom, o que falta falar? Falta falar apenas fazer três exercícios que ele pode te cobrar te dando um gráfico e perguntando qual vai ser a função horária do gráfico. Como assim? Vamos colocar três exemplos de gráfico. A gente fez o período elástico, fez o período do pêndulo. Agora vou fazer três exercícios quando ele te dá um gráfico e ele pede justamente qual é a função horária do movimento harmônico. Digamos que ele te dá um gráfico, o primeiro gráfico é esse, ó. O primeiro gráfico, então tá o exercícios, e ele te dá um gráfico assim. Ele fala que aqui é 4 e aqui é menos 4. Isso aqui é o que? É amplitude. E o gráfico está saindo do ponto 0
Meu Deus. Ele vai até o ponto máximo, ponto mínimo, ponto máximo, e chega aqui. Ele fala que isso ocorre em um tempo de 15 segundos, ó. Aqui é deslocamento em função do tempo. Então isso aqui ocorre em 15 segundos. Bom, vamos analisar. Primeira coisa, a gente tem que a velocidade angular dele, isso aqui é uma volta completa, né? Então, a velocidade angular deste objeto, isso aqui é uma volta completa, portanto, 2π dividido por 15. Ó. Porque é 2π dividido pelo período, o período dele é 15 segundos. Radianos por segundo, né? Rad por segundo. Então é 2π radianos por segundo. Isso aqui vai dar π. Tá certo mesmo? Não. Isso aqui tá. O gráfico tá errado. Termina assim. O gráfico estava errado, foi mal aí, galera. Aqui é 15 segundos, 10 segundos, aqui então é 5 segundos. Portanto, isso aqui é uma volta completa. A velocidade angular desse objeto, ó, é 2π dividido por 10. Então é 0,2π radianos por segundo. Ou 1/5. Mas vamos deixar vamos deixar π sobre 5 radianos por velocidade, π sobre 5 radianos por segundo, ok? Então ele dá uma volta, ele dá meia volta em 5 segundos. Então vamos fazer aqui dentro de um círculo trigonométrico. Se ele sair daqui, ó, não, primeiro vamos analisar de onde ele está saindo. Ele está saindo do ponto zero. Para sair do ponto zero, aqui, ó, é o ponto zero. Então ele está saindo do zero. Não, aqui ele não vai sair, ele vai sair do zero aqui. E ele está indo para o ponto máximo, a amplitude máxima. Não, ele está saindo do zero, então ele está saindo daqui, ó, do zero. Imaginando que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Ele está saindo do zero e ele está indo para o 4, positivo. Então a amplitude desse movimento é mais 4 e aqui é menos 4. Então o raio dessa circunferência tem 4 metros, digamos assim. Bom, ele pode estar saindo daqui como também daqui, né? Porque imagina só, se ele está saindo daqui, ele tem uma velocidade horária, uma velocidade anti-horária, que é positiva. Mas se ele estiver saindo daqui, ele vai ter uma velocidade anti-horária, que é negativa. Então, você pode ter duas funções para esse tipo de pergunta. Você pode estar saindo daqui, que é o ponto zero, e indo para o mais 4, que é o mais 4, com essa velocidade, com a velocidade positiva, que é anti-horário, que é a velocidade positiva anti-horário. E você pode estar saindo daqui, ó, também, que é o ponto zero, e indo com a velocidade negativa, no sentido horário, também para o ponto 4. Portanto, vamos fazer as duas funções. Ó, você sabe que a função horária x em função do tempo, ela é igual a amplitude multiplicado pelo cosseno do ângulo inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. Então, a gente tem que achar justamente a função. Então, o deslocamento em função do tempo é igual a 4, que é a amplitude, multiplicado pelo cosseno de θ. Quem é θ inicial? Aqui, ó, é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, ele está saindo de π sobre 2, ó. π sobre 2, mais a velocidade dele é π sobre 5, multiplicado pelo tempo. Se isso está certo, a gente tem que ver quando o tempo for, por exemplo, se está dando π sobre 5, quando o tempo for 10, ele tem que estar na posição 0. Quando o tempo for 2,5, ele tem que estar na posição 4.
então a gente tem que relacionar com posição. Então, com o tempo, a gente tem que colocar o tempo aqui para ver a posição. Então, digamos que vamos colocar o tempo de 5 segundos. Ele tem que estar na posição 0, tá? No eixo das ordenadas 0. Ele está na abscissa, forma a imagem. Então, x no tempo de 5 segundos vai ser exatamente igual a 4 multiplicado pelo cosseno de π sobre 2 mais π sobre 5 multiplicado por 5. Então, x, a posição em 5 segundos, vai ser 4 multiplicado pelo cosseno. Aqui você corta, vai ficar π sobre 2 mais π. Π sobre 2 mais π é exatamente igual a 3π sobre 2. Então, vai ficar o local que ele está, né? O espaço que ele está em função do tempo, 5 segundos, vai ser 4 multiplicado pelo cosseno de 3π sobre 2. Quem é 3π sobre 2? O cosseno de 3π sobre 2 é 0, portanto, a função horária está certa. Ele vai estar na posição 0 no tempo de 5 segundos. Posição 0 no tempo de 5 segundos. Bom, achamos a função. Mas também tem uma função, eu falei com a posição positiva, né? Mais 5, saindo do π sobre 2 mais π sobre 5. Aqui deveria ser negativo, né? Ia dar a mesma coisa. Mas vamos fazer agora saindo dessa posição positivo, era para ter feito π sobre 2 menos. Então, essa seria a primeira relação. E a segunda seria isso aqui seria com a velocidade negativa, que essa está com a velocidade negativa. E com a velocidade positiva seria a função horária da posição em função do tempo. Vai ser 4 multiplicado pelo cosseno de θ, cosseno de onde ele está saindo inicialmente, 3π sobre 2, mais a velocidade angular dele, π sobre 5, multiplicado pelo tempo. Isso aqui seria as duas fórmulas que você tem. Por quê? Porque esse movimento pode vir para cá ou para lá. Vamos ver se essa está certa. No tempo de 10 segundos, por exemplo, qual será a posição dele? Então, no tempo de 10 segundos, você tem que x em função de 10 segundos vai ser igual a 4 multiplicado pelo cosseno de 3π sobre 2 mais π sobre 5 multiplicado por 10 segundos. Então vai cortar, vai ficar x, a posição de x em 10 segundos vai ser 4 multiplicado pelo cosseno de 3π sobre 2 mais 2π. Então 2π seria uma volta completa, então seria uma volta completa mais 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Portanto, a posição no tempo de 10 segundos é 0. Bateu também. Quando você está em 10 segundos, você está na posição 0. Bom, vamos fazer um outro gráfico aqui e achar a função do gráfico. Você tem o seguinte. Imagina um gráfico aqui. ΔS em função do tempo. E ele está fazendo este percurso agora. Aqui tem amplitude mais 1, menos 1. E sai do menos 1, vai para mais 1 e 0 e volta. Então, aqui ó. Quando chega nesse exato momento aqui, é 100 segundos. Bom, fazer uma circunferência. Ele está saindo do mais 1. Então, aqui seria o mais 1, menos 1 e 0. Então, ele está saindo do mais 1. Está saindo do mais 1. Bom, se ele está saindo do mais 1, ele está indo do mais 1 para o 0. Então, ele está saindo para cá.
e vindo para cá. Aqui a velocidade seria positiva. Mas ele também pode vir para cá, ó. Porque se ele vir para cá, ele também está indo para o zero. Ele está indo para o zero. Então ele também pode vir para cá. Então a velocidade aqui seria positiva, que é no sentido anti-horário, e aqui a velocidade seria negativa. Então tem dois gráficos. Por quê? Porque ele está indo para o zero, depois ele vai para o menos 1. Ó. 0, 0, menos 1. Aqui é a mesma coisa, 0 e menos 1. Colocando o eixo aqui de 0, né? Então aqui seria 0, aqui seria 0 menos 1. Ó, tá no mais 1, menos 1, que é o cosseno. Então aqui seria 0 menos 1. Ó, mais 1, 0 menos 1. Mais 1, 0 menos 1. Isso aqui faria em quanto tempo? Em 50 segundos, né? Então qual é a velocidade dele? A velocidade dele é igual a 2π, que é o comprimento total, dividido por 100. Portanto, a velocidade angular dele vai ser 0,02 π radianos por segundo. Ok? Então, aqui seria positivo, mais 0,02 π. E aqui seria negativo, mais menos 0,2 π. Vamos fazer a função horária, então. A função horária dele será o seguinte, ó. X em função do tempo vai ser igual a amplitude, que é 1, multiplicado pelo cosseno. A amplitude, que é 1, multiplicado pelo cosseno de θ inicial, que é 0, que ele está saindo do mais 1. Portanto, ele está saindo do ângulo 0. Aqui é o mais 1, o ângulo é 0 graus. Então, o ângulo 0 graus, mais a velocidade angular, que é 0,02 π, multiplicado pelo tempo. Se essa equação está certa, a gente vai relacionar agora. Quando estiver no tempo de 100 segundos, ele tem que estar na posição 1. Então, x em função de 100 segundos vai ser igual... vamos fazer com a velocidade, primeiro, essa velocidade aqui, ó. Ele vai ter que estar no π sobre 2, né? Em 100 segundos, ele vai... Não, vamos dizer que ele está... Aqui seria quantos segundos? 75 segundos, né? 75 segundos aqui. Vamos falar de 100 segundos. Onde que ele deveria estar em 100 segundos? Então vai ficar 1 multiplicado pelo cosseno de 0 mais 0,02 π multiplicado por 100. Então a posição dele em função do tempo é igual ao cosseno de quanto? De 2π. Quanto que é o cosseno de 2π? O cosseno de 2π é 1. Então, a posição dele em 100 segundos é 1. Bateu. Em 100 segundos ele está na posição 1. Digamos que esse gráfico está no mesmo eixo aqui, né? Ok? Bom, vamos para a outra relação. A outra função seria com a velocidade negativa, né? Você ia ter que a posição em função do tempo vai ser igual à amplitude, que é 1, multiplicado pelo cosseno de θ, que é 0, mais menos 0,02 π multiplicado pelo período. Vamos ver em 50 segundos, ele deveria estar aqui, ó. Em 50 segundos ele tem que estar aqui. Vamos ver se vai bater na função. Então, x em 50 segundos vai ser 1 multiplicado pelo cosseno de 0 graus menos 0,02 π multiplicado por 50. Então, x, a posição em 50 segundos, vai ser o cosseno de 0 menos, isso aqui vai dar 0,2 vezes 5, π, certo? Π. Então, menos π. Então, x em 50 segundos vai ser o cosseno de menos π. Então, x em 50 segundos, quem é o cosseno de π? É menos 1. Ele veio para cá, π sobre 2, π. Então, ele está no o cosseno de menos π, vai ser justamente a posição de 50 segundos, vai ser menos 1. Menos 1. Bateu também. Então, isso aqui seria a segunda fórmula, né? A segunda fórmula
a segunda equação com a velocidade negativa. Mas aqui já só falei com a velocidade positiva, né? A velocidade positiva aqui seria o mais 1, o 0, menos 1 e 0. Isso aqui ocorreria em 50 segundos, e isso aqui mais 50 segundos, portanto o período dele é de 100 segundos. Ok? Vamos fazer só mais uma, que é assim, ó. Ele pode dar o gráfico e te pedir a equação, né? Bom, imagina que você tem esse gráfico aqui e ele está 0,1 mais 0,1 e ele faz isso. Bom, nesse ponto aqui você tem 20 segundos. Então ele deu uma volta completa em 20 segundos, portanto a velocidade angular dele vai ser 2π dividido por 20. Você tem 1 sobre 10 π. Então a velocidade dele angular é 1,1 π radianos por segundo. Certo? Então na circunferência ele está saindo de menos 0,1, então ele está saindo daqui, ó. Ele vai para 0, depois ele vai para 1, depois ele vai para 0. Ou ele vai para 0, 1, 0,1 e 0 de novo. Então ele pode estar, esse movimento aqui seria o positivo. Então a função horária do espaço vai ser, em função do tempo, vai ser 0,1, que é a amplitude, multiplicado pelo cosseno de θ, mais, não, o cosseno, ele está saindo, o cosseno inicial dele é π, ó. Ele está saindo de π, porque ele está saindo negativo, aqui é o negativo. Menos 0,1, aqui 0 e mais 0,1. Então ele está saindo do negativo, ele está saindo de π. Então π mais 0,1 π multiplicado pelo tempo, que é a velocidade multiplicada pelo tempo. Portanto, x, se isso está certo, a gente vai calcular em 20 segundos. Em 20 segundos ele tem que estar no espaço 0,1, ele tem que estar no π, ele tem que estar em π. Ok? Então em 20 segundos, aqui seria 10 segundos. Ó, vamos ver em 10 segundos. Ele tem que estar em 2π ou no π igual a 0. Então, em 10 segundos, ele vai estar 0,1 multiplicado pelo cosseno de π mais 0,1 π multiplicado por 10. Portanto, o x vai ser 10 igual a 0,1 multiplicado pelo cosseno de π mais π, né? Π mais π. Portanto, a posição dele em 10 segundos vai ser 0,1 multiplicado pelo cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 1. Então, x em 10 segundos vai ser igual a 0,1 metro. Ok, bateu. Em 10 segundos ele está em 0,1 metro. Ok? Que ele estaria aqui, ó. Certinho? E a outra função seria que x em função do tempo vai ser igual a 0,1 multiplicado pelo cosseno de π menos 0,1 multiplicado por π multiplicado pelo tempo. Então essa seria a outra equação, se ele estivesse fazendo esse movimento aqui, ó. E ele está, né? Porque ele está saindo de menos 1, 0, mais 1 e 0. Menos 1, menos 0,1. Menos 0,1, mais 0,1, ó, menos 0,1, 0, mais 0,1, 0, aqui nesse ponto, e menos 0,1 nesse ponto aqui em 20 segundos. Bom, então a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.